Mark McFly. Bem-vindo ao canal escatológico. Então esse aqui é o bonequinho do Mark McFly, né? Do De Volta para o Futuro. Né? E tá aí, se ele pudesse chegar a 2020, né? 2020 não ia ficar não, né? 2020. Ele não chegou aí a 2020 não, né? Rapaz, se ele soubesse, né? O que tava para acontecer aí. Bom, nesse vídeo eu quero falar a respeito daquele filme Eu Sou a Lenda e a desindustrialização do mundo. O filme Eu Sou a Lenda, estrelado por Will Smith, é um filme pós-apocalíptico que conta a história de como um vírus mortal quase extinguiu a humanidade. A obra homônima que deu origem ao filme Eu Sou a Lenda foi escrita em 1954 pelo romancista britânico Richard Matheson. Bom, é interessante, já falamos aqui no canal sobre esses romancistas britânicos, né? George Orwell, o Burgess, que escreveu lá Laranja Mecânica, né? Essa é outra distopia, né? É uma outra distopia. E o livro foi republicado, até eu fiz o pedido aí, estou esperando o livro chegar para poder ler, né? E essa obra foi escrita em 1954, quer dizer, faz um tempinho, um bom tempo aí, né? Mas ela foi considerada muito inovadora para a época, né? Ela foi considerada inovadora para a sua época, essa obra, mas não para a nossa atual realidade. Para a nossa atual realidade, não, né? Bom, a película, vamos falar aqui do filme. A película começa com notícias. A película Eu Sou a Lenda, tá, pessoal? Que pode ser que nessas digressões aí a gente se perca. Porque você começa a falar e vem um monte de coisa no pensamento e a gente tenta filtrar e falar tudo ao mesmo tempo, que é meio difícil, né? Então a película começa com notícias televisivas e no começo mostra a logomarca, é muito interessante. Se você puder ver, assistir esse vídeo, esse filme, né? Puder assistir esse filme, eu recomendo. Agora já vou falando, aqui tem spoiler, tá? Tem spoiler, você vai saber o que acontece no filme. A partir do começo, né? O início mesmo. Porque a película começa com notícias televisivas e no começo mostra a logomarca de uma das produtoras. Então mostra a logomarca de uma das produtoras do filme. E essa produtora se chama Weed Road Pictures. Weed em inglês significa erva daninha. Essa logomarca mostra uma porteira fechada com uma corrente e árvores com folhas caindo. E pendurado nessa corrente, um globo terrestre. Mostra a foto, né, o desenho de um globo terrestre. E como a fazer referência ao mundo fechado. É essa a intenção deles, mostrarem. Aí aparecem umas folhas caindo, a estrada, né? A estrada da erva daninha, né? Daninha é o caminho da erva daninha. Né? Weed Road Pictures. E mostra aí um globo terrestre como a fazer referência ao mundo fechado. Aliás, o tema do filme é justamente sobre
quarentena e extermínio da humanidade, que justamente obrigou o mundo a literalmente parar. Convém aqui fazer um parênteses. Na Bíblia, o livro de Gênesis afirma que Deus, ao lançar maldição sobre a terra, por causa do pecado de Adão e Eva, disse: maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Vejam só, os caras, eles fazem referência a uma citação bíblica. Os produtores, ao chamarem, ao colocarem, a criar uma logomarca também para a produtora deles, que se chama Weed Road Pictures. De fato, uma prova da veracidade da Bíblia se encontra na realidade subsequente, pessoal, dessa maldição que Deus lançou. Então você para um pouco aí para pensar na terra. Pense na terra. A terra aí que você cultiva, ela produz naturalmente a erva daninha. É verdade. Ninguém planta a erva daninha. E ninguém a rega. Mesmo assim, ela teima em aparecer até em rachaduras de calçadas, onde não há qualquer umidade. Milhões de ervas daninhas inúteis brotam todo dia, como se não houvesse amanhã, sufocando nossas plantações e arruinando nossos gramados. Experimente tirá-las todas pela raiz. O que vai acontecer? Amanhã surgirão outras. Elas não são nada além de uma maldição. Então você pode observar aí a quantidade de terra inóspita que existe em nosso mundo. Há milhões de quilômetros quadrados de desertos estéreis na África e em outras regiões. E há também terra, hoje que está se tornando aí, se tornando desertas, estão sendo transformadas em deserto. A maior parte da Austrália nada mais é do que um conjunto de quilômetros e quilômetros de terra desolada e sem utilidade. Você já pensou nisso? Se isso não bastasse, o mundo é constantemente sacudido por fortes abalos sísmicos. Furacões devastam regiões costeiras. Tornados varrem campos e cidades com incrível fúria. Enchentes devastadoras inundam a terra e terríveis secas castigam o solo. Os habitantes da terra são afligidos com doenças, com a dor, com o sofrimento e com a morte. Pense em quantas pessoas estão acometidas, não apenas por esse vírus, pessoal, que foi criado aí, esse bichinho que foi gerado aí na cabeça de doidos. Então pense em quantas pessoas estão acometidas pelo câncer, pelo mal de Alzheimer, pela esclerose múltipla, por doenças do coração, por enfisemas pulmonares, pelo mal de Parkinson e por tantas outras doenças degenerativas. São milhares. Bom, será que Deus soprou todo esse sofrimento no mundo quando fez? Que tipo de tirano ele não deve ser, então, se este foi seu grande plano? Então a gente sabe que essas coisas que a mídia tenta impingir para você, de que vivemos em um mundo criado dessa forma, amaldiçoado, não é verdade. Todos esses filmes pré-apocalípticos, eles mostram assim, a maioria, pós-apocalípticos, filmes pós-apocalípticos, eles mostram, na verdade, algo meio sem esperança, que parece também que
Nós somos fruto mesmo de uma evolução, né? Estamos em grande dificuldade porque o universo foi criado a partir do caos, da morte, não se sabe como, quem, é uma coisa que não foi planejada. Então eles querem impingir a você que essas coisas são assim, dessa forma, mas nós sabemos que não. Nós sabemos que não. Porque é muito triste, a gente vê muito isso, né? A gente vê pessoas que usam a questão do sofrimento como uma desculpa para rejeitar qualquer ideia a respeito de Deus. Pois, na verdade, a existência do sofrimento é a própria razão pela qual realmente deveríamos crer nele. O sofrimento existe como testemunho terrível a respeito da verdade da palavra de Deus, a respeito da realidade da desobediência do homem com relação a Deus. A Bíblia nos diz que Deus amaldiçoou a terra por causa da transgressão de Adão. As ervas daninhas são uma maldição, tal como são as doenças. Certo? Então, de fato, tudo isso é uma prova da veracidade da palavra de Deus. Bom, mas voltando ao filme, né? Ao invés de certamente constatar essa verdade, os produtores do filme Eu Sou a Lenda, provavelmente ligados aos Illuminati, representam a sua arrogância ao já começar o filme com referência ao lockdown do mundo inteiro. Como se um Deus mau, ou como se o caos já tivesse criado essa situação e que não tem jeito, né? Nós seremos sempre levados de uma forma ou de outra à extinção da humanidade. Quando a película finalmente inicia, aparece uma entrevista com a tal doutora Alice Crippen, interpretada pela atriz britânica Emma Thompson, mas não aparece, né, os créditos dela, é só uma tomada rápida, ela dando uma entrevista. Então ela afirma nessa entrevista que ela teria curado o câncer mediante a manipulação do vírus do sarampo. Vejam só, já estão falando em manipulação de vírus. E a gente sabe que eles fazem isso, não é verdade? Eles manipulam os bichinhos lá. Esse bichinho que surgiu aí novo, ele é resultado, como muitos estudiosos já estão falando, de manipulação laboratorial. Então, vejam só, devemos notar que o sobrenome da personagem se parece com o som em inglês da palavra creeping, que significa rastejando, e diz respeito ao movimento de répteis. No filme, que é o personagem de Will Smith, Robert Neville, que é um virologista, né? Ele denomina o vírus, ou o bichinho lá, de o vírus creeping. Quem aí nunca ouviu falar nos reptilianos? Bom, para mim, reptilianos são membros dos Illuminati, que receberam demônios e os alojam em seus corpos. Então tá cheio de vídeo aí na internet, você pode ouvir falar sobre isso aí, né? Pode pesquisar. Então são pessoas que se entregam ao inimigo, né? De uma forma bem pessoal. Bom, o ano em que o vírus foi manipulado no filme é 2009. Vejam só, 2009, pessoal. 9/2/11.
geneticamente alterado, originalmente para ser uma cura para o câncer, o vírus acaba se transformando em uma cepa letal que mata 90% dos infectados, transforma 9% em vampiros, que se alimentam de sangue e são extremamente vulneráveis à luz solar. Bom, no livro, que eu estava pesquisando, no livro os vampiros são, vejam só, vulneráveis à Torá. E também falam. Bom, vampiros vulneráveis à Torá, né? O que o cara está falando no livro? Está falando o quê? Dos endemoniados, pessoal. Né? Então temos aí hoje uma horda de demônios que estão aí, né, influenciando as pessoas aí para destruir tudo aquilo que é bom. E essa situação que estamos a viver hoje denuncia também a existência de demônios. Bom, 3 anos depois dessa entrevista da doutora Crippen, Nova York, marco zero da epidemia, aparece abandonada em um cenário pós-guerra. Em primeiro plano, aparece a Times Square e o imponente prédio da ONU. Isso tudo faz parte de mensagens que se pretende passar ao espectador, pois um filme não são apenas personagens e diálogos, mas imagens. Então eles falam muito através das imagens, né? Mostram lá a Times Square e mostra aí o prédio da ONU. A ONU, ela pretende ser justamente aquela que vai dirigir os destinos do mundo, né? O cientista Robert Neville, interpretado por Will Smith, é o único sobrevivente de Nova York. Ele é um virologista e acredita estar sozinho na cidade, sendo, portanto, o único sobrevivente. Por algum motivo que ele desconhece, ele é imune ao vírus, que se propaga pelo ar e por mordidas. Vivendo com sua companheira Sam, uma cadela, ele sai de dia para procurar mantimentos e caçar infectados que usa como cobaias de testes para uma possível cura do vírus, que busca em um laboratório sob sua casa, fortificada à noite para manter os infectados do lado de fora. Durante o dia, ele também envia mensagens via rádio na tentativa de encontrar algum sobrevivente. Intercaladas com o enredo principal, são exibidas cenas de 2009, em que Neville tenta fugir com sua família da quarentena que foi imposta à cidade. Mas quando a filha e a esposa tentam fugir, a filha, né? Quando a filha, escrevi aqui para ver se eu consigo, né, manter o pensamento. Não haver muita digressão, né? Mas quando a filha e a esposa tentam fugir, o helicóptero militar em que estão é atingido por outro helicóptero que perde o controle ao ser agarrado por civis transformados pelo vírus. Essa aí mostra essa cena lá no filme. No seu laboratório, Robert descobre que o composto 6 do soro 391 é capaz de curar a doença que destruiu grande parte da população do mundo. Então, 391 aí forma o número 13, né? Que significa rebelião contra Deus. Tem muito disso no filme, sabe? Muita referência a números. Isso aí tá na cara que é uma mensagem Illuminati, né? Para quem estuda isso, os caras, Hollywood e o mundo do entretenimento é utilizado
como forma de eles demonstrarem a agenda deles para o mundo. Então lá eles publicam a agenda. E isso vai de modo subliminar, né, no expresso. E eles vão colocando lá, certo? A agenda deles, mostrando o que eles querem para o mundo. E esse filme aí é um exemplo muito clássico disso. Vocês notaram que o Will Smith, ele fala muito, né? Ele participa de muitos filmes, atua em muitos filmes que falam de futuro, fala aí de, né, essas distopias. Tem o Eu, Robô, tem outro filme lá que a Terra foi destruída, aí ele vai e desce com o filho dele lá. Esqueci o nome, né? Tem esse aí, Eu Sou a Lenda. Então, ele participa de muitos filmes sobre isso, né? Então, ele, com esse composto 6, ele captura lá um bicho e injeta esse composto 6 no vampiro, né? No ser humano lá, na vampira, uma mulher que se tornou vampira. E ele fica lá e deixa esse corpo lá, infectado, essa pessoa infectada, né, vendo qual vai ser a atuação desse soro no corpo dela. Bom, interessante é que Neville grava um vídeo falando sobre a regressão social da humanidade. Ele fala assim: a regressão social da humanidade parece ser completa. Para mim, essa é uma frase-chave deste filme, pois embora ele fale sobre os humanos contaminados, essa afirmação tem a ver com a regressão da sociedade como um todo. O plano Illuminati para a implementação da New World Order, ou Nova Ordem Mundial, tem muito a ver com a desindustrialização da sociedade humana. O primeiro passo para isso, sem dúvida, será uma redução populacional. Muito interessante, né, é que no decorrer do filme, repito, datas e horários são enfatizados e que remetem a números Illuminati. Mas antes de adentrar nesse tema dos números, quero comparar esse filme à série The Walking Dead, que tive a oportunidade de assistir nesta quarentena. Então assisti as 10 temporadas, né, dessa série The Walking Dead. Antes só tinha visto 1 ou 2 episódios isolados, mas quem aí conhece, né? Aí quem ainda não viu tem spoiler, né, pessoal? A série fala de um vírus mortal, ou de algo mortal que atingiu a humanidade, que transforma as pessoas em zumbis. Então tem a série também, Fear the Walking Dead, que seria antes dessas temporadas da série The Walking Dead, certo? Seria o anterior, né? Os eventos anteriores à série propriamente dita. Então nessa série Fear the Walking Dead, ou The Walking Dead, os primeiros zumbis aparecem entre viciados. Então, tem-se que a relação da doença esteja conectada, de alguma forma, com a realidade da série Breaking Bad, onde uma droga poderosa foi criada por um professor de química. Mas essa aí já é cultura pop, né? É uma outra história. Em um dos episódios da série The Walking Dead, aparece uma mulher com planos para a construção de artefatos que remetem à Idade Média, conhecida como Idade das Trevas. E assim, tanto como na série quanto no filme, a humanidade passa a se organizar em grupos pequenos que remetem a pequenos feudos com produção agrícola do tipo familiar. Então, tanto na série The Walking Dead como no filme Eu Sou a Lenda, você pode inferir dali que a humanidade passou
a se agrupar, né, ou a se reunir em pequenos grupos, formando pequenos feudos. Bom, para não ficar muito grande o vídeo, pretendo fazer uma segunda parte dessa exposição. Eu sou a lenda e a desindustrialização do mundo. Pesquisem sobre isso. Fica a dica.